Nós abrimos o programa, professor, falando sobre essa tentação de Satanás, que a partir da segunda tentação, a segunda e a terceira, traz uma certa, uma interrogação para a gente. Como é que Satanás teve poder de, aparentemente, teletransportar Jesus, como relata aqui, né? E uma outra coisa interessante, por que que o Espírito Santo fez com que Jesus fosse ser tentado? Eu acho que essa questão, quem mandou para a gente essa pergunta foi o Esdras, ele é de São José dos Campos. Meu irmão, a sua pergunta está na mira da verdade, obrigado pela sua dúvida, para juntos aqui aprendermos um pouco mais dessa porção da Bíblia. Professor Leandro Quadros, essa questão da tentação do nosso Senhor Jesus por Satanás, como que a gente pode falar ou comentar alguma coisa e explicar isso daí? Certo, vamos começar então, Tito, falando da primeira parte da pergunta, né, que diz ali no verso 8 de Mateus 4, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás, obviamente, não tinha direitos legais de fazer isso, mas como Adão e Eva, nossos primeiros pais, cederam à tentação, de acordo com João 12:31, Satanás tornou-se, diríamos, o príncipe deste mundo. Então ele oferece a Jesus todos esses reinos, todo esse domínio, sem que Cristo tivesse que morrer na cruz, desde que Cristo cometesse uma grande blasfêmia, ou seja, o Criador adorar a criatura. Isso traria uma desestrutura muito grande, não só para o plano de salvação, mas também para o universo, né? E como que aconteceu isso? Veja, nós não temos, eu até vi uma citação aqui do comentário bíblico adventista, que achei muito interessante, que diz assim, ó, que essa tentação, né, que este ato de ele levar Jesus a este alto monte, não é, para mostrar os reinos do mundo, foi algo repentino, de acordo com Lucas 4, verso 5, foi no momento. Aí o comentário deu uma posição muito equilibrada que diz assim, ó, é inútil especular como Satanás pode ter sido capaz de apresentar a Jesus o colorido panorama que passava diante de seus olhos. Realmente a Bíblia não nos responde essa questão. Nós sabemos sim que foi um evento sobrenatural, não é? Porque mostrar os reinos, as glórias do mundo diante dos olhos de Jesus foi um evento sobrenatural e Satanás pode fazer isso. E por quê? Se você perceber, quando acontecem sessões mediúnicas, né, você percebe que há um poder muito forte por trás de curas mediúnicas, de aparições de espíritos, de conversas com espíritos que têm a mesma voz, o mesmo tom de voz e que imitam até o cheiro do perfume da pessoa que morreu. Então você vê que o poder de Satanás é algo grande, né? Lógico, não chega nem perto do poder de Deus, mas ele tem poder para fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias. Tanto que em Apocalipse 16:14 é dito que pouco antes da volta de Cristo, os demônios vão operar grandes maravilhas que vão enganar muita gente, né? Então, há poder sobrenatural para isso? Há. Agora, nós não temos realmente como especular como ele fez isso, porque a Bíblia não revela esse aspecto. Sobre a tentação de Jesus, essa é uma coisa interessante. A princípio, nós temos a impressão, pelo verso 1, de que o único propósito de Jesus ter sido levado ao deserto pelo Espírito Santo foi para ser tentado pelo diabo. Mas tinha algo antes disso. Se nós lermos Mateus 3, 13 a 17, Jesus foi batizado. O batismo de Cristo significa a sua unção, né? Ele se tornou o ungido para, a partir dali, começar a sua obra de pregação, de cura, de milagres e de salvação. E como ungido, e sendo o segundo Adão, de acordo com 1 Coríntios 15, 45, Jesus deveria vencer onde Adão não venceu. Adão
e Eva, os nossos primeiros pais, não venceram na primeira tentação que envolveu colocar-se no lugar de Deus e também envolveu o apetite. Agora, faça um paralelo, há um paralelo muito interessante que é feito por alguns teólogos e também por Ellen White, entre o deserto onde Cristo estava e o jardim do Éden onde Adão e Eva estavam. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo. Estavam no lugar mais belo do planeta. Eles não tinham sido afetados pelo pecado. E eles podiam ser tentados apenas externamente e não internamente. Já Jesus, assim como eles, também não poderia ser tentado internamente, mas apenas externamente, porque Jesus não tem natureza pecaminosa. Porém, Jesus foi afetado pelo pecado, mesmo não tendo sido infectado, porque Jesus não tinha a constituição física, não é, dos nossos primeiros pais. Além disso, nossos primeiros pais não estavam com fome para comerem do fruto proibido. Jesus estava com fome no deserto. Outro detalhe, nossos pais estavam no jardim do Éden, um lugar de delícias. Jesus estava no deserto. Ou seja, Jesus enfrentou uma tentação terrível. E outra, os nossos primeiros pais enfrentaram a Satanás disfarçado, né? Diríamos assim, usando, ele foi ele usou a serpente como um médium para falar por meio dela. Já Jesus foi tentado pessoalmente pelo diabo. Então veja, as desvantagens de Cristo foram muito grandes. E quando Cristo vence, no aspecto que Adão e Eva não venceram, né, ele demonstra